Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A gente está aqui com a Cris, que ela é uma especialista em desenvolvimento humano, é professora, é mulher, é mãe, e acho que ela vai nos ajudar e nós vamos poder também discutir com ela sobre como nós poderíamos gerenciar melhor o nosso tempo. A mudança do trabalho virtual para nós no Ministério Público, ela precipitou e agilizou muito a nossa rotina de trabalho, isso aliado a todos os outros encargos que todos nós sabemos que as mulheres têm, causou uma certa ansiedade, causou uma modificação na nossa maneira de encarar o trabalho, e eu acho que tu pode nos ajudar a nos dar dicas de como melhor gerenciar esse nosso tempo, tá? Bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, muito bom a gente estar entre mulheres falando de um assunto que é tão pertinente atualmente, né? E nós, mulheres que temos tantos papéis, e hoje cada vez mais claro esses papéis, eu acho que quando tu traz, assim, de tu ter te disposto e estar aqui para aprender, eu acho que a gente está aqui sempre para aprender. E esse bate-papo é um aprendizado também para todas nós, né? Que é uma forma de a gente aprender quando a gente troca informações, ideias e amplia o nosso pensar sobre aquele tema. Falar de tempo é um tanto desafiador, né? Porque, em especial nesse mês da mulher, que a gente faz tantas reflexões sobre os nossos papéis diversos que nós temos. Então, talvez a gente pudesse pensar um pouquinho assim, o que é tempo, né? O tempo é um intervalo de uma coisa à outra. O tempo é o tempo, talvez, que a humanidade exista, né? E que definiu que existe um tempo. O tempo, o que é um minuto? Um minuto para quem está atrasado, um minuto para quem sofreu um acidente de carro, um minuto. Então, ele é muito relativo. O tempo, ele não é palpável. Hoje, no momento que a gente tem tantas mudanças, o tempo não mudou. É 24 horas por dia. E nós temos a gente tem a impressão que é menos, né? Cada vez parece menos, né? Parece, né? Porque às vezes eu sei que é 24 horas por dia, mas às vezes parece que eu tenho umas 18 só. Falta alguma coisa. Sempre falta, né? Não, e a tecnologia trouxe essa celeridade. Então Tudo acontece muito rápido, mais rápido do que antes. Isso. A gente faz mais coisas dentro daquele 24 horas. E a gente né? sai da esfera do papel, né? Nós sentimos muito isso, né? Na nossa prática, né? Do nosso trabalho. A gente sai do papel, onde tu tem aquele olhar, e tu vai para o digital, que realmente é muito mais sério. E aí eu acho que é uma questão importante, né? Como é que a gente define esse tempo no digital e no presencial, né? Hoje a gente... Falaste que é um desafio a gente poder trabalhar hoje no digital, né? Como é que a gente está usando o nosso tempo? A gente também está se acostumando. Como é que a gente usa esse tempo no digital e no presencial? Então, isso, acho que é importante a gente poder definir isso. Assim, o que é o tempo para cada um de nós? O tempo ele tem que ser significativo e ele tem que ter um impacto na vida de cada um, que às vezes é diferente para as pessoas. Por que é diferente? Porque o nosso objetivo de vida muitas vezes é diferente. Então, a maternidade, que é uma realidade das mulheres, né? Quando é que a mulher... Antigamente as mulheres eram mães aos 20 e poucos anos. Hoje, cada vez mais tarde. Eu mesmo fui mãe aos 38 anos. Eu fui mãe aos 40. Eu aos 37 e aos 33. Realmente bem depois das nossas mães, né? Muito depois. E mais, eu confesso assim que eu atrasei a maternidade porque eu queria me estabelecer na carreira. Igual. E eu não me sentia pronta. Exatamente. Igual meu. Para mais uma missão, né? Para mais um papel que tu tem que definir. E a maternidade é pro resto da vida, não é temporário, né? É pro resto da vida, com efeitos diferentes na tua vida. Mas é pro resto da vida. Então, assim, quando a gente se dá conta que a gente também tem um limite do nosso tempo para fazer algumas coisas, como para trabalhar, a gente também não vai trabalhar o resto da vida. A gente vai ter um momento que a gente vai parar para a maternidade, para investir na carreira em termos de estudo constante ou de estudo mais espaçado. Todas são questões que a gente vai ter que ir dando significado para ele. E o que a gente vê hoje no mundo, assim, que nós temos muitos julgamentos, quais são as opções que a gente faz por tempo, em especial para a mulher.
A mulher é muito exigida por diversas facetas, né? Desde a estética, desde do trabalho, desde o sucesso. O que é um sucesso profissional para a mulher? Né? E tudo isso é um tempo que tu vai te dedicar para... O tempo que tu te dedica é fator de sucesso para ti, para aquela atividade. Né? Tu te dedica mais, possivelmente tu vai ter mais sucesso. Então, aonde que está o segredo aí? É como tu faz a gestão desse tempo. Então... Mas, Cris, como é que tu vê isso em relação à diferença entre os homens e as mulheres? Porque, né, a Di, por exemplo, tem uma carreira de sucesso, né, dentro da nossa instituição. Mas o que a gente percebe? Que muitas vezes as mulheres, elas têm menos disponibilidade de tempo, né, por uma questão prática, porque tem outras, né, facetas, enfim. E isso acaba gerando as escolhas, essas que tu te refere. Né? Então, tu acaba levando a tua maternidade mais pra frente, porque tu faz a opção no momento pela tua carreira, e eu, por exemplo, demorei 7 anos para passar num concurso que eu almejava, que é o de promotora de justiça, e isso, com certeza, jogou pra frente todos os meus outros sonhos. E pros homens parece que o tempo é diferente, porque decidir ser pai pode ser um sonho, né, mais retardado, enfim. E muitas vezes nós saímos um pouco de destaque, porque os homens são mais disponíveis, né, no tempo do que nós mulheres. O que tu sente em relação a isso, né, a partir tu que é uma pesquisadora, uma professora, e vendo de fora, né, quero ouvir da Di depois como é que ela sentiu que isso impactou na vida dela. Mas o que tu percebe, né, de uma forma geral, do impacto de homens e mulheres em relação a isso? O fato é que nós mulheres temos mais papéis que homens, começando pela gestação. É um papel que os homens, por mais que eles sejam excelentes pais... É único. É diferente, os papéis, as atividades são diferentes, né? Então, a gente possivelmente vai dar prioridade para algumas coisas antes do que eles, porque a gente tem definido. Mas também é uma questão, né, de prioridade e significado. Quem disse que o sucesso profissional que tu trouxeste tem que ser aos 25 anos, aos 30 anos, não pode ser aos 50? Quem que disse isso? Isso é uma convenção que a gente acha que tem que ser o tempo de investimento, de sucesso profissional, tem que ser naquela época lá que tu imaginou que tu tinha que passar no concurso e hoje ser promotora. Né? Quem disse que tu não poderia ter teus filhos e depois ser promotora? Exato. Né? Então, eu acho que a gente também, isso é uma exigência que uma sociedade faz e que nós alimentamos. Estamos nos impondo, claro. Nós alimentamos isso para que isso ocorra. Então, essa é a diferença, eu acho que também, que eu acho que nós, mulheres, queremos ser iguais aos homens e nós nunca seremos. Sim. Porque nós somos diferentes. Não quer dizer que nós sejamos mais ou menos, nós somos diferentes. Cris, eu acho, a Karine levantou isso aí, tu tá falando, e eu estava pensando aqui comigo mesmo, que eu acho que a gente se cobra muito mais do que os homens. A perfeição, né? Exatamente, porque tu tem que ser tudo ao mesmo tempo agora e muito boa em tudo. E com muita pressa. Exatamente. Né? Então, isso acho que gera uma ansiedade, assim, uma pressão muito grande na gente. E nós estamos mudando também algumas características dos homens, porque antigamente, os pais eram bem apartados da paternidade, deixavam muitas coisas para as mulheres. Hoje está mudando isso. Né? E muito pela nossa responsabilidade poder entregar para eles algumas atividades que antes a gente não dava. Que isso é uma forma de gestão do tempo. Por que sempre é a mulher ou a mãe que tem que fazer algumas atividades e eles não possam fazer também? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, ir na escola, buscar essas coisas que são triviais, mas que tomam tempo. O nosso desafio maior hoje na maternidade talvez seja esse, né, Cris? Da gente alimentar isso nos nossos filhos, né? Nas nossas filhas. Né? Como é que a gente cria nossas filhas, tudo é uma questão de né? educação, né? Então, eu vejo assim, o meu pai é diferente do meu irmão, do meu marido, é uma geração à frente que provavelmente as mulheres e os homens também, né, já os educaram de uma outra forma. Então, talvez essa seja uma semente que a gente tem que, né, plantar e regar, né? Para que ela já mude para frente, para o futuro. E isso que tu fala é muito importante, porque as pessoas que estão aqui nos escutando possam pensar assim, como é que elas criam os filhos delas? Tanto o menino como a menina, né? E quando a gente fala que o tempo, a gente tem que dar sentido para o tempo,
Então, como é que tu cria para aquela criança, aquele jovem, dar sentido para o tempo dele? Como é que ele respeita o homem ou a mulher, né? Como é que eles respeitam isso? Tem uma teoria que fala sobre o tempo pode ser urgente, importante e circunstancial. Urgente, quando tu usa o teu tempo de uma forma urgente, é aquilo que tu só reage. E a teoria diz, né, as pesquisas dizem que as mulheres usam muito tempo de forma urgente. Reage. Faz isso, faz aquilo. Por isso que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente reage a tudo. E muitas vezes, como o tempo é finito, né? Muitas vezes não cabe na tua agenda daquele dia todas aquelas atividades, porque tu só fica reagindo. Não é incomum a gente parar durante o dia e dizer, meu Deus, o que eu fiz hoje? Fiz um monte de coisa, mas parece que eu não fiz nada. A cobrança, né? Que a gente falava. A cobrança. E quando a gente usa o tempo de forma importante, ela está vinculada àquilo que é importante para nós, né? Então, assim, tu vai, talvez, delegar as coisas que são urgentes, vai administrar de forma diferente para dar tempo do que é importante. Por um exemplo, né? Academia, né? Exercício físico. É importante. Nem sempre a gente tem vontade de fazer, né? Mas é importante. Depois que tu faz, tu observa, assim, que foi bom, foi importante. Mas tu teve que, né, criar ânimo para ir na academia. Mas é importante, tu tem que garantir. Quando tu olha assim, é 1 hora por dia, como é que eu não tenho 1 hora para ir na academia, né? E circunstancial é aquele tempo que muitas vezes, conforme a situação, né? E muitas vezes tu usa para atingir o teu importante. Então, acho que vale a gente pensar que, sei lá, nesse mês da mulher, que a gente tanto está refletindo, né? Que coisas às vezes a gente fez de importante que tem sentido para a tua missão de vida, para o que tu quer para a tua vida, o que vai realmente impactar no teu futuro. O que a gente fez de importante? Ou a gente ficou correndo para um lado para o outro, olhando todas as redes sociais, que também, né, depois a gente vai falar um pouco sobre esse mundo digital, né? E que não fez influência nenhuma no teu modelo de vida, né? E tudo aquilo que é importante e que não é tratado como importante, ele vai virar urgente, né? Então, saúde, por exemplo, né? Se tu não vai tratar a tua saúde aos poucos, de repente tu vai ter que parar para cuidar da tua saúde. Então, ou, no meu caso, né? Se tu não tratar a maternidade, de repente chegou uma hora que eu não tive chance, eu tive que fertilizar, porque o meu tempo tinha esgotado. Então, assim, são coisas assim, ó, que tudo que é importante, se tu não tratar, ela vai virar urgente. Mas então, talvez uma dica, Cris, seja o planejamento, então. Né? Planejamento para a maternidade, que, como tu disse, ela até pode ser postergada ou adiantada, mas com um planejamento. Eu até diria, antes do planejamento, ter clareza o que tu queres. Ter o teu propósito de vida claro, que é difícil, gente, a gente ter esse propósito, né? A gente tem tantas alternativas hoje, né? Mas assim, o que realmente tu quer? Né? O que realmente faz sentido para ti? O que vai te deixar feliz? Mas será que a diversidade de opções nos deixa mais confusos quanto a isso? Né? Eu acho que sim, porque são tantas opções para os filhos. Né? E eu acho que a gente vai modificando também as prioridades ao longo da vida. Imagina, 18 anos tu decidiu o que tu vai fazer pelos próximos 30 anos da tua vida, né? Eu acertei na escolha da minha faculdade, né? Sim. A Di também, mas tu também, né? Muitas pessoas talvez não. Mas daí tem tempo para mudar também, né? Mas assim, tu ter clareza, assim, o que tu quer hoje. Uma das questões importantíssimas que a gente está vendo no mundo do trabalho, e que eu sei que vocês trabalham sobre isso, é sobre a saúde mental. Sim. Né? Quando a gente fica assim nessa correria, nessa urgência, a gente adoece, a gente entra em depressão, a gente nem se dá conta. Baixando para a planície, para a nossa realidade, né? Dos colegas, de todos nós estamos enfrentando isso. Com a pandemia e a modificação do trabalho virtual, de repente a gente recebeu milhares de processos. Que não eram mais no papel, eles apareciam aqui no computador. Né? Instantaneamente. Sábado, domingo e de madrugada. Não era assim, a gente recebia os processos que o escrivão mandava, mas não era, era o tempo inteiro. E isso eu trabalho na Promotoria Criminal de Porto Alegre ali, que somos 30 e poucos colegas. Muitos ali sofreram estresse emocional. Sim.
né? Porque assim, ali naquela condição que a gente trabalha com pessoas presas, privadas da liberdade, com crimes graves, o que é, como tu diz, o urgente, o que é o importante, o que eu posso deixar para depois. Nós nos perdemos nessa demanda. E eu acho que, complementando, né, e o que isso pode repercutir no nosso sucesso ou no nosso fracasso. Sim. Porque às vezes tu te sente fracassando. Impotente, né? Impotente com a tua missão, demanda. né, Sim. dessa demanda. Mas aí eu acho que a gente precisa pensar assim, ó, o que a gente pode fazer diante desse contexto? Quantidade. Que sempre teve, né? Teve os carrinhos, lembra? Tinha os carrinhos. Só que agora tá ali no dia a dia, né? Então, eu acho que aí entra a tecnologia que nos ajuda. E dentro da área do direito, nós temos muita tecnologia avançada de inteligência artificial. Né? Como é que a gente está trabalhando aceitando isso também? Porque para nós é diferente, né? A gente estava acostumado a ler. Eu muito costumo imprimir algumas coisas ainda, né? Porque eu gosto. Então, assim, como é que a gente lida com o que facilita a nossa vida? Né? Como é que a gente delega algumas questões que talvez tu vai ficar com aquilo que é importante mesmo? Tu falou uma palavra agora que eu acho bem importante, que eu acho que tá ligado com o gerenciamento do tempo, assim, um pouco essa delegar. A gente tem mania de ser centralizadora, né? Tu acha que é só tu que sabe fazer na tua casa, né? Ou no trabalho, tem que sempre passar por ti as coisas todas, né? E eu, talvez, né? Eu acho que se a gente conseguisse aprender a delegar mais, pudesse existir uma maior qualidade nesse gerenciamento. E delegar para tudo, né, Diane? Tudo, assim, questões em casa, né? Questões do trabalho. O que é que não é, talvez, importante? Né? O que é delegável? Primeiro a gente tem que começar a pensar assim, o que é delegável? Delegar está conectado fortemente com confiança. Quando tu delega para alguém, tu tá confiando que ela vá fazer, talvez não do teu jeito, mas vai ter o resultado que tu precisa. E isso muitas vezes a gente não consegue porque quer fazer do jeito da gente, quer fazer daquela maneira que tu acredita que seja certo. Então, assim, ela está conectada com a confiança, que é uma outra questão no mundo do trabalho que ela está afetada. A gente acaba, muitas vezes, não conhecendo os colegas, às vezes não consegue delegar, às vezes não confia porque nem sabe bem como é que ele faz, né? Não acompanhou o jeito que ele trabalha. Então, isso vai puxando outros aspectos do mundo do trabalho que a gente não consegue administrar e daí, ou não se planejou, que foi uma outra questão que tu disse, para delegar, daí chegou na hora, bom, não tem nem tempo para treinar, então daqui que eu faço. Não, ou vai dar mais trabalho treinar do que... tu vai lá e faz. É como a gente às vezes enfrenta no trabalho. Às vezes é mais fácil tu fazer sozinha do que tu corrigires e ensinar. É isso aí. Então talvez seja a gente soltar, né? A gente tem que soltar, né? Que nem os filhos, tu ensina, mas solta. Solta. E até mesmo assim, te planejar para treinar, tu pode não ganhar imediatamente aquele teu servidor que vai fazer da forma como tu tá imaginando, mas daqui a um tempo ele vai aprender com a continuidade. Sim. A forma como a gente aprende é diversa, né? A gente pode aprender pela repetitividade, pode aprender pela qualidade ou profundidade, ou pela diversidade das conexões. Então, esse tempo tem um processo de aprendizagem que muitas vezes a gente não consegue... Não tem paciência. Não tem paciência e não se planejou para poder ganhar isso lá na frente. Então, o planejamento é algo importante, a delegação é algo importante. Uma outra questão que eu acho que é bem importante nesse âmbito que a gente está falando é saber dizer não. Que também acho que é um pouco da exigência de nós, mulheres, né? Não dizer não e ir acumulando coisas, às vezes coisas importantes e coisas urgentes também. E vai acumulando, né? Talvez por achar que é possível fazer tudo, às vezes porque também se sentir ocupada, também dá uma sensação de importância, se sentir ocupada. E às vezes isso vai comendo o teu tempo e de forma que tu não tenha tempo para trabalhar o que é realmente teu, assim. Poder fazer as coisas com dedicação necessária, o que é humano, né? O que as máquinas podem fazer, nós temos que conseguir permitir que elas façam.
né? E não a gente assumir coisas de máquina, que hoje as máquinas fazem até melhores do que nós, né? Faz conexões mais rápidas, né? O chat GPT está sendo hoje uma discussão, né, do que faz e que tem usado bastante aí na área de direito, né? Como é que a gente usa essas questões que podem nos ajudar em algumas coisas, né? Mas ainda a gente se apodera, né, que nós que temos que fazer. Mas eu acho também tem uma realidade do universo feminino. Eu vivo ela, eu sou divorciada, né? Então, assim, eu não tenho muito para quem delegar. Que é da tua rede, né? Sim, de apoio. Né? Que o pai da minha filha não mora no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu... Sabe, não tem o dia da visita, nem 15 dias, não tem intercalado nada. Sim. Né? Então, é difícil delegar e realmente tu não tem para quê, tem que ser tudo contigo. Então, a gente quer ser 100% mãe, quer ser 100% profissional. E agora uma outra realidade que apareceu na minha vida, né? Eu tenho uma mãe idosa, que meu pai faleceu, e agora então eu também virei a mãe da minha mãe. Né? Então, a impressão que dá é que a gente cada vez mais vai pegando né? Mais tarefas e não é tão fácil delegar. Né? E o dizer não, então, também é muito difícil. Né? Então, gera uma angústia, assim. Mas eu acho, pelo menos, né, senti na minha vida, e fazendo também essa autoanálise, que as formatações de família mudaram. Sim. Né? Então, por exemplo, eu vivo no interior, né, que não é tão interior, né, litoral. O tempo parece que é mais longo lá, porque os caminhos são mais curtos. Isso é uma realidade. E a gente sente que, historicamente, se a gente for olhar a minha mãe, a minha avó, as famílias eram maiores e as pessoas se ajudavam mais. Então, esse impacto que a Di está relatando tem um pouco relação com realmente a falta de rede de apoio. Eu acho que o que tem nos sobrecarregado muito é isso. A gente não tem outros familiares ou amigos próximos, todo mundo num ritmo acelerado, que possa te dar esse auxílio. No interior parece que a gente sente isso menos, né? Ontem eu vivenciei uma situação dessas. Eu estava em audiência, liguei para uma amiga, pedi para buscar minha filha, né? Porque no interior isso é mais fácil. E mas com certeza é um desafio. E eu já sinto isso também em relação... Eu tenho essa preocupação de mãe em relação aos pais. E a rede de apoio também tem a ver com quem pode fazer isso, que pode não ser um conhecido, pode ser um profissional. E parece que essa camada de profissionais também estão sumindo. Está mais escasso. Está mais escasso. É verdade. Porque as pessoas querem fazer outras coisas, né? Embora cuidador de idosos, que foi que tu trouxeste, né? É uma das profissões, enfermagem, são umas profissões que a tecnologia de informação não vai absorver. Pelo menos não está absorvendo ainda, né? Então, assim, não são substituídos, não são robotizados, não são substituídos. Então, ainda temos alguns profissionais, mas só que nem todos os profissionais querem. Então, essa rede de apoio nós vamos ter que construir. Aí eu acho que a gente entra numa conversa importante, que é como é que a gente muda os nossos hábitos também, né? A gente tem crenças que vai assumindo uma proporção da nossa vida, né? Aquelas crenças que, depende só de mim, né? Só eu que tenho que ficar cuidando do meu filho, só eu que tenho que ficar cuidando da minha mãe, que é uma realidade, né? É um ciclo da vida que a gente... E a culpa, né? Bom. Vai culpa, crescendo, né, como é que eu vou delegar? E eu que sou filha única. Exato, ser minha mãe. Então, como é que tem um livro que se chama Mini Hábitos, que fala como é que a gente faz mudanças importantes na vida da gente, mudanças de hábitos, né? Então, o mini hábito fala que a gente precisa começar pelo pequeno. Aí eu vou ir 5 vezes na academia por semana. Não vou, né? Então, vou uma vez por semana. Né? Então, assim, eu vou cuidar sempre da minha mãe. Não, eu posso cuidar segunda, quarta e sexta, sei lá, né? Então, tu tem que começar pelo pequeno. E uma outra questão que o livro fala é que a tua motivação é inversamente proporcional à tua força de vontade. Quando a gente está motivado para fazer alguma coisa, seja para mudança, ou para cuidar da mãe, ou para trabalhar, para cuidar do filho, seja o que for, a gente não precisa de força de vontade, a gente faz. A gente arruma tempo. A gente faz porque a gente prioriza.
É verdade. Né? Agora, quando a gente não quer, a gente precisa muita força de vontade para Tu que é uma pessoa que né, estudou sobre isso de gerenciamento, por que a gente tem a impressão de que quanto mais tarefa tu tem, mais tu dá conta? Porque talvez a gente dê. Porque a gente foca naquilo que a gente tem que fazer. Se a gente pega aí, né? A gente, um dia da semana aí que tu tem 1000 atividades. Isso. E um dia que tu não tem nenhum compromisso. Quando tu vê, já passou o dia e não fez nada. Não rendeu nada. Porque tu fica à mercê daquilo que chega. Né? E não com foco. Vocês não escutam uma frase, como é que tu dá conta? Assim. Né? Como é que tu dá conta? Porque tu foca. Tu foca naquilo que tem que ser feito. Muitas vezes em questões urgentes, outras vezes em questões importantes, outras vezes circunstanciais, que a gente tem muitas. Diz aí as pesquisas que a gente tem que estar 70% do nosso tempo tem que estar focado na importância, 20% nas urgências e 10% nas circunstanciais. Circunstanciais para chegar no importante, né? Então, como tu disse, as nossas necessidades mudam durante a vida, né? Então, assim, é circunstancial. Eu por exemplo, estou trabalhando bastante agora no início, porque depois eu quero ter condições financeiras para engravidar. É uma realidade, né? Eu vou cuidar bastante para poder ter uma vida mais tranquila na minha aposentadoria. É uma outra realidade. Então, assim, tu tem que... Por isso que é importante ter o propósito, para tu saber aonde tu quer chegar. Claro que a gente sabe que a nossa vida é finita, então a gente, né, é uma realidade para todos, como tu vai viver a tua vida. Então tu tem que viver o presente, mas pensando no futuro. Então são questões assim que são reflexões, que são escolhas somente nossas. Então tu ser protagonista da tua história não é um papo de livro, sabe? É um papo verdadeiro. Porque quando tu tem certeza o que tu quer, tu foca. Tu não precisa de força de vontade, tu vai ter motivação para fazer aquilo ali. Tu sabe por que tu tá fazendo aquilo ali para atingir aquela outra questão. Não, e vai ser natural, né? Vai ser um processo natural. Né? Natural. E as pessoas também vão se acostumando conosco, né? Então, vamos pegar uma coisa trivial, buscar a criança na escola. Todo mundo sabe que é 5h30, vamos supor, tu tá buscando a criança. No início eles vão te chamar para uma reunião. Daqui a pouco todo mundo vai entender que, não, 5h30 ela sai para buscar. Não, hoje a gente está com muito mais respeito à maternidade, né? Então, assim, não, agora ela está em licença maternidade, não vamos incomodá-la. Então, são uma série de questões que a gente vai educando também quem convive conosco. E muitas vezes, por isso que eu digo que, assim, que é muito mais nós a ter clareza do que a gente quer, porque a gente educa todos, né? Do que ficar buscando uma solução aqui ou uma solução ali. Então, são coisas assim que eu acho que vale a gente aqui pensar, como é que a gente faz isso? O que é importante para nós? Como é que a gente usa o nosso tempo com coisas que são importantes mesmo? Como é que a gente diz não a algumas outras questões que não vão fazer diferença no nosso dia a dia, né? O que é que realmente tu não abre mão nas tuas escolhas? O que tu não concede? Acho que é uma pergunta importante. Assim, o que eu não concedo? Qual é o limite, né? O nosso limite. Mas nesse caminho, qual a diferença, assim, ou quais os limites que a gente tem que impor em termos de ocupação, né? Agora é o assunto do momento, né? As mulheres como lideranças. Talvez elas exerçam as lideranças de uma forma diferente pelas suas peculiaridades. Então, assim, que tipo de reflexão a gente pode fazer enquanto universo feminino e masculino também, do que os homens precisam entender, que são questões que a gente não vai abrir mão, né, por sermos mulheres e não queremos afastar, nós não queremos ser iguais aos homens. Nós queremos ser mães, mulheres, filhas, amigas, esposas, enfim, dentro de um papel de liderança, que te impõe algumas condições. Esse ainda, né, é um espaço que a gente está conquistando. Não é incomum a gente ver um mundo corporativo e um mundo do trabalho, nós termos um nível operacional mais mulheres, e quando tu vai subindo, tu vai vendo mais os homens. Porque se dedicam mais no tempo, ou porque usam assertividade. Então, e não é incomum também as mulheres
permitirem isso. Né? Eu sempre falo que eu tive uma experiência recente, que eu fui presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Que eu fiquei muito tempo como técnica, e daí, de 2019, então, me convidaram para eu assumir. Eu não queria assumir e acabei assumindo, e veio a pandemia, né? Uma entidade completamente sem fins lucrativos, com fins lucrativos, né? Completamente presencial. E eu peguei a minha gestão bem na pandemia, né? E daí eu fiquei pensando assim, e com 50 anos de associação, eu fui a segunda mulher a ser presidente. E daí quando eu assumi, todo mundo falou sobre isso e tal. E eu disse, olha, eu nunca me limitaram para eu ser presidente. Não me sentia ser limitada. Mas eu também não me lançava. Isso é muito importante, né? Então, assim, porque eu também era feliz naquilo que eu fazia, como técnica lá, organizando os eventos e tal. E, então, assim, como é que a gente se lança também? A gente tende a ficar, a se confortar com os bastidores no mundo do trabalho. E não se lançar, porque realmente ser líder tem uma responsabilidade enorme, e não é que nós não sejamos capazes, somos muito, inclusive. Né? Mas como é que tu te lança? Tem uma outra pesquisa que mostra assim, que as meninas acabam sempre achando que são menos que meninos, até fisicamente. Então, numa corrida de velocidade, como até os 10 anos o músculo do menino é igual ao da menina, né, tu pode competir depois dos 10 anos, por isso que tem esportes que é só de menina, só de menino, porque biologicamente nós somos diferentes, né? Mas até os 10 anos as meninas acabavam não dando de si, porque achavam que era impossível ganhar do menino. Então, como é que a gente consegue entender que nós somos iguais para essas capacidades, que somos iguais? Por que a gente não se lança? Então, eu acho que tem uma questão cultural, estrutural, inclusive, mas tem uma questão das mulheres também, muitas vezes, não se lançarem. Ousarem, né? Eu lembro que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu queria provar para mim mesma que eu conseguiria fazer as mesmas coisas que eu fazia quando não estava grávida. Né? Então, eu parei de trabalhar na sexta, minha filha nasceu no sábado, né? Prematuramente. Porque, na verdade, eu não respeitei os meus limites físicos, que são diferentes, né? São uma realidade. E até que ponto a gente se muitas permite vezes isso conosco. Isso. Muitas vezes. Né? Sim. Como é que a gente diz não, então, para questões que talvez não vão nos fazer bem? E a minha segunda gestação eu já fiz diferente. E foi muito mais prazerosa. Para mim, o meu filho nasceu no tempo dele, de uma forma muito mais tranquila. Porque a gente tem essa sensação de dar conta passando dos próprios limites. E é como tu disse, isso é uma questão individual, né? E a gente aprendeu também, né, de que tu falou, né, que a gente aprendeu com o dia a dia, assim, a ser líder, né? A gente aprendeu também que para ser líder, tu tem que ser faca na bota, tem que ser rude, né? Tem que usar calça. Quem que disse isso? E hoje a gente percebe que a liderança feminina, ela até tem o seu impacto diferente por se utilizar mais da empatia, da escutativa, né, de estar mais próximo, de usar o tempo de forma diferente, porque tem mais paciência para escutar o teu servidor, né, a tua equipe, valoriza mais essas questões. E o homem também está aprendendo a fazer isso. Não quer dizer que o homem não faça, né? Mas também está aprendendo isso. Só que é um pouco mais genuíno da nossa parte, essas questões. Então, a gente também aprendeu que tinha que ser muito masculinizado para ser líder. E não é verdade isso, né? Então, são questões... Isso não é papo de mulher, isso é papo de homem, né? Porque o homem também nos reforça isso e a gente acaba comendo a isca. Mas eu acho que depois que a gente demonstra que isso não é necessário, né, a gente percebe também que a gente tem que se impor, né, enquanto mulher, enquanto feminina, enquanto a nossa voz é diferente. Mesmo quando eu fui trabalhar no júri, eu pensava, gente, a minha voz é péssima pro júri, entendeu? O meu porte físico não é compatível, sabe? E, na verdade, a gente tem outras facetas, né? A gente é mais acolhedora, a gente tem a visão, né,
mais maternal, que não necessariamente por ter filhos ou não, mas porque muitas Porque é vezes da mulher. própria da mulher. É que tem muita coisa cultural também, né? Que é óbvio. E o machismo às vezes reside na gente. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu passei no concurso, que eu fui para a mesma comarca onde hoje a Karine está, né? É 100 quilômetros de Porto Alegre, não era o interior do interior, né? E eu cheguei lá e tinham eu e um colega homem. E as pessoas chegavam para falar com o promotor, a secretária dizia, ele não está, tá? A promotora, as pessoas iam embora. Que loucura. Não serve. Falaram comigo. Não Que serve. loucura. Quero falar com um promotor de verdade. Então, assim, ó, levou um tempão, até que então o juiz desencavou lá um monte de júri atrasado e fez pelo rádio, transmitido, onde eu era a promotora do júri, aí então começou a aparecer algumas condenações, que as pessoas então acabaram introjetando a ideia de que realmente tinha um promotor e uma promotora. Né? Mas a gente quer lutar contra isso, mas bem ou mal acaba inconscientemente influenciando. Mas como é que a gente muda isso, né? A gente muda garantindo que isso aconteça, né? Garantindo que o tempo é diferente para nós. Então, a gente fala assim que entrando um pouco nesse assunto da liderança, né? Um líder, quando vai mudar algo estrutural, assim, que a gente pode até dizer um nome que está agora, que é um líder disruptivo, né? Ele é líder disruptivo quando ele tem um seguidor. Quando ele não tem seguidor nenhum, ele só é uma pessoa fazendo uma coisa diferente, né? Mas ele é um líder disruptivo quando ele tem um seguidor. Então, quando tem uma pessoa que diz, não, eu quero falar com essa promotora, tu ganhou um seguidor. E daí vai te reforçando. E isso a gente tem que garantir que a gente tenha essa liderança, que tenhamos seguidores. E ocupar esse espaço, né? Porque tu ocupaste, tu poderia ter chegado e ter dito, não, vou Ocupou, passar os júris pro colega, ti, porque o colega é, de repente, mais apto do que eu. eu. E tu tá alimentando isso. Exatamente, não, tu foi lá e ocupou esse espaço. Então, assim, a coisa do tempo da mulher é isso também, a gente ocupar o espaço com o que é nosso. E que é indelegável, a maternidade é indelegável, né? A liderança feminina é indelegável. O cuidado da família, que falaste, né, do ciclo, a gente sabe que a filha mulher tem um cuidado maior do que um filho homem, né? Hoje até está mudando, mas a tendência que isso ocorra é indelegável, porque tu vai usar o tempo que é importante para ti, o que é prioridade para ti, qual é o teu propósito, né? Bom, tu tem um propósito, que é o valor da tua família, então tu vai ocupar um tempo relativo para o valor da tua família. Às vezes mais circunstancial, menos circunstancial, mas o teu fim é esse. Quando a gente tem clareza, a gente faz sem culpa. Quando a gente ainda se mistura um pouco com a pressão do dia a dia, com a pressão, né? Tu ainda faz um pouco, tu prioriza coisas com cabeção de culpa por aqui de vez em quando, né? Então, e assim a gente vai educando. Tanto prova que hoje tu lá, uma promotora no mesmo lugar que tu estiveste, possivelmente tu não vê com tanta frequência esse comentário. É um promotor ou é uma promotora? Porque a gente vai educando as pessoas, né? E é assim que a gente vai fazendo esse processo de mudança. E talvez não tendo sempre essa união, né? Eu acho que a gente tem promovido agora nesse mês de março vários eventos de lideranças femininas aqui no Ministério Público. Com colegas fantásticos. Exatamente, né? E a gente tem muito a ouvir e aprender com elas. Então a gente, talvez enquanto mulheres, a gente tenha que, né, acredito eu que sou mais jovem na carreira, de querer ouvir das colegas. O que tu já passou, o que deu certo, o que não deu, onde é que tu ocupou mal o teu tempo, onde é que tu tentou ocupar um espaço masculino que não deu certo e que de repente não foi por aí, né? Então, talvez aprender com o que a gente já acertou e errou. Né? E aí, a partir dali, caminhar juntas. E com os homens também, né? Porque os nomes, eu ouvi recentemente a doutora Simone Mariano comentando que ela se tornou procuradora-geral porque, inclusive, ela teve muitos homens a apoiando nesse projeto. Por isso que não é um papo de mulher, é um papo de homem, né? Exatamente. Tem um filme agora que eu estava tentando lembrar o nome, que é uma advogada mulher, Lady, Diário de Lady, que é um filme... Como é que é? Vi no Netflix. E que fala exatamente isso que tu está trazendo. Qual é o papel, como é que a mulher opera no direito, né? O papel da mulher no direito, na verdade é isso, né? E como é que ela conquistou isso com todas
E ela não desistiu. Né? Ela mostrou o quanto que era possível isso acontecer. E tem outro filme que falando de tempo, que eu acho que é um filme bem bacana, que é O Tempo do Amanhã. Não sei se vocês viram o tempo. O tempo é registrado aqui, ó. E era um tempo finito. As pessoas... É angustiante, né? Porque vai desaparecer. Isso. As pessoas que têm mais dinheiro têm mais tempo. Sim. Que é uma realidade, não. Não que ela tenha mais tempo, ela gerencia de forma diferente. Saúde, né? Transporte. Longevidade. Então era isso. Quem tinha mais dinheiro não corria para pegar o transporte. Quem tinha menos dinheiro tinha que correr para pegar o transporte público. Então, assim, ó, são itens que acontecem que influenciam no nosso tempo. Um pouco da situação financeira e um pouco do que tu prioriza e o que tu delega. E o que tu gerencia. Então, o segredo é a gente saber gerenciar esse tempo. Mas essas reflexões que a gente está fazendo agora, a gente se dá conta que o que a gente tem de mais importante hoje é o tempo. Mais do que qualquer outro bem da tua vida, né? Porque a saúde está ligada ao teu tempo que tu tens aqui, né? O tempo da maternidade, o tempo da carreira, é sempre o tempo, o cerne. E o tempo tem uma outra questão que tu fala que é bem importante, que é o tempo, assim, o quanto que as pessoas, ao escutar, as pessoas que estão nos escutando, estão dando algo que nunca mais vai voltar a elas, que é o tempo. Nunca mais vai voltar esse tempo. Então, assim, sabe o quanto que é importante alguém te escutar na atividade de vocês, que vocês ajudam tantas pessoas, né? Vocês imaginam o impacto que isso causa quando vocês escutam, né? E as pessoas nos procuram muito para isso, né, gente? Sim. Eles estão numa situação extremamente difícil. No interior ela tem isso mais presente. Aqui em Porto Alegre até que chegue lá no nono andar. Mas às vezes né? as vítimas, o único momento que elas têm para falar as audiências. Exato. E tá falando com vocês onde vocês estão presentes, fisicamente presentes, emocionalmente, olhando para eles com uma escuta ativa, vocês estão dando um tempo precioso, que é o tempo da vida de vocês, para aquela pessoa. Isso tem um significado, assim, memorável. Não é comum a gente dizer assim, que bom que tu me escutou, tu tão cheia de coisas que tu tem, e tu me tirou um tempo para estar comigo agora. Então, assim, a gente ter essa importância que isso faz valor para aquelas pessoas que estão conosco, né? Então, por isso que ela tem que ser importante, né? Não dá para estar aqui pensando em outra coisa, tu tem que estar presente. Ó, a Josefa que está dizendo, o nome do filme é O Preço da Manhã. O Preço da Manhã, isso aí. E a questão das redes sociais, né, gurias? Como é que vocês sentem isso? Que isso afetou no tempo de vocês? Tanto no tempo útil, quanto no tempo de se cobrar mais também, né? Sim. O uso da rede social, ela tem que ser bem gerenciada, porque é bem fácil tu te distrair nelas, né? Com coisas que são importantes, daí tu pode fazer pesquisa, tu pode... Isso tu tá usando de forma saudável, né? Agora, quando tu fica ali circulando na rede, que não é por nada, que toda a comercialização se usou muito disso, que entra anúncios de compras de produto e tal, tu pode ficar muito distraído. E não é incomum também a gente ver, às vezes, nossa, quanto tempo eu fiquei aqui, só zapeando aqui, né? Para mim, pelo menos, né, eu vejo assim uma coisa que tá tomando muito tempo de nós, todos, é o WhatsApp. Porque antes tu telefonava, né, enfim, mas aí, hoje a gente está fazendo audiência online, e aí entra o WhatsApp de um colega, da assessora, de um amigo, de uma publicidade, e aquilo vai te tomando. Às vezes eu chego em casa de noite e eu estou exaurida, mas é porque tu tem que estar com atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Mas você não tem como. Eu não consigo não responder. Quase que eu queria até aprender. Né? Eu queria aprender, porque eu sempre penso assim, falta de consideração, ou falta de educação, né? Mas isso distrai a gente, né? Preocupa e ocupa. Ocupa. Bom, primeiro é gerenciar, né, o teu WhatsApp. Então, aquelas coisas que tu não precisa responder, silencia. Porque daí não vão estar ali, tlim. E fica com aquilo que é importante. E aí, aquela seleção mesmo. O que é importante eu responder agora, o
que eu tenho que responder, aquilo que eu posso, porque o WhatsApp, ele entrou na nossa vida, nós não tínhamos isso, né? Antes era ligar, depois era e-mail, depois entrou o WhatsApp. Então, agora é assim, ó, se tu não respondeu na hora, não é por nada que pode tirar os tracinhos, né? Sim. Se a pessoa realmente precisa falar contigo naquele momento, ela tem que te ligar. Né? Claro que as pessoas esperam um retorno, né? Que se tu mandou, esperam pelo menos um emoji, alguma coisa que te mostre. E como a tecnologia tem nos ajudado nisso, porque ela tem encontrado novos retornos que não é só escrever, né? Tu põe lá um coraçãozinho, um ok. Mas a nossa linguagem, ela tá indo por símbolos agora, né? Para administrar o nosso tempo. Então, quando põe lá um coraçãozinho, tu não precisa dizer, ai, que legal, parabéns, não sei o quê. Então, a nossa linguagem também tem modificado, né? Tudo para garantir esse nível de ocupação que a gente tem pela tecnologia de informação. Agora, isso é um lado que tu viste, né? É importante sempre ver todos os lados. O outro lado é que a gente agiliza muitas coisas pelo WhatsApp. Em curta distâncias, né? Sim. Olha quantas pessoas estão nos acompanhando agora de lugares, né? Tu não precisa escrever um texto, né? Não precisa escutar tanto juridiquês que a gente sempre fala, né? Tu vai ali e diz, ok, tá tudo certo. Então, tem coisas que talvez até fique superficial, mas o que pode ser superficial, tu já resolve. Então, tudo vai como tu usa aquela ferramenta que está à tua disposição. Que ela pode ir para um lado ou para o outro. Então, a gente volta para o planejamento que a gente conversava um pouco antes. Quando a gente fala de propósito, tem a ver com planejamento, tem uma metodologia bem fácil que o Peter Drucker falou, que é o SMART. Então, sempre tu vai ter que criar que acho que a gente pode até, né, ficar como tema de casa aí para os nossos ouvintes, né? Qual é a tua meta? Né? Então, o que é o SMART, né? Tu tem que criar uma meta que seja factível. Uma meta específica. Não pode ser uma meta, por exemplo, né? Vou engravidar. É uma meta aberta. Engravidar quando? Aos 50? Aos 30? Né? Quando é que tu vai engravidar? Tem que ter uma meta. Então, uma meta específica. Depois, ela tem que ser mensurável. Tem que ter uma dimensão de tempo. Ela tem que ser alcançável. Porque se qualquer meta que tu coloque na tua vida, que ela não é alcançável, tu não dá importância para ela. Tu não dedica tempo a ela. Né? Então, ela tem que ser alcançável. Ela tem que ser relevante na tua vida. Ela tem que ser muito importante na tua vida. Porque daí tu vai dedicar tempo para ela. E ela tem que ter uma dimensão de tempo também. Então, eu vou engravidar até os 35 anos. É uma meta, eu vou engravidar. É alcançável? É relevante para mim? Faz parte do meu momento de vida. E até os 35 anos. Então, são coisas assim que a gente tem que criar para dedicar tempo e foco para aquilo que a gente faz. Então, tudo que entrar nisso, a gente vai dizer, isso vai permitir que eu engravide até os 35 anos, isso, eu vou trabalhar bastante para ter, né, que foi o nosso caso, para ter condições para criar meus filhos financeiramente, né, eu vou ter tempo depois para ter uma rede de apoio para cuidar e eu continuar trabalhando, porque trabalho é importante para mim também, eu não preciso parar de trabalhar pela maternidade. Então, tudo isso a gente vai dentro dessa meta, desse propósito. Então, sempre isso é importante. A Ximena coloca aqui, a ocupação de espaços para mulheres fica prejudicada também justamente pelas outras facetas das mulheres, em cargos com filhos e pais idosos, por exemplo, que vem um pouco sobre o que a gente comentava agora há pouco, né? Uhum. Nós nos sentimos que a gente não consegue, às vezes, ocupar, mesmo querendo, né? Ou se lançar. Né? Eu brinco que o Ministério Público é meu primeiro filho, é o meu filho mais velho. Talvez o que me tome mais tempo, né? Me traz muitos prazeres, muitas preocupações, mas eu tive que dividir, né? Com os meus outros 2 filhos, que são os meus filhos biológicos. E tá tudo certo, né? A gente não consegue, às vezes, desempenhar todos os papéis, né? Com a mesma... Mas é porque a gente se cobra muito. Exato. Porque a gente quer excelência em tudo. E daqui a pouco tu vai conseguir. E a Ximena é o caso clássico, que é um promotor super competente, né? E tem filhos, né? E tem dado super conta, assim. A Margarete Freire também comenta aqui, para educar as pessoas que estão ao nosso redor, é preciso organização e planejamento. Isso contribui para você falar não,
quando é preciso para fazer aquilo que é importante para você. E essa é a tua assertividade, né? A assertividade é uma questão tênue, né? Porque ou tu pode ser agressiva, tu pode ser passiva. A assertividade é ali no meio, né? Mas quando tu diz assertivamente não, ou isso nesse momento não importa para mim, ou nesse momento eu não farei, ou farei, né? Quando tu é assertiva, as pessoas conseguem te escutar melhor. E respeitam, né? E não sentem respeitam. ofendidas ou rejeitadas. Isso. Então, são questões de aprendizado eterno para nós, né? Porque não dá para eu dizer assim, eu vou ser assertiva e amanhã eu sou assertiva. Não, eu vou trabalhando, eu vou testando, eu vou dando limite, né? Eu vou me testando, vou trabalhando em mim isso. E vou aprendendo. Mas existem dicas práticas, assim, para o planejamento? O que, pela tua experiência, assim, e até a Di também, né, que tem vários anos de Ministério Público, o que funcionou para vocês em termos de planejamento? Pro dia a dia, assim. O microplanejamento, que tu fala do dia a dia, isso. Primeiro é tu encontrar um método de tu executar tuas atividades, né? Ou vai ser por uma agenda, né? Ou vai ser aqui mesmo, um bloco de notas, tu fazer um microgerenciamento, o que eu vou fazer naquele dia, entender o teu processo. É importante. Tem várias formas de fazer isso, pode ser até numa folhinha de papel, né? Mas é importante que tu tenha uma visão do teu dia. Porque senão tu vai para um lugar, vai para outro, perde tempo em trânsito. Então tu tem que ter aquela visão assim, o que eu vou conquistar naquele dia. Isso é um microplanejamento, né? A gente fala aqui muito de propósito, tá? Propósito pode durar 30 anos, 40 anos da vida, né? Mas o que tu vai fazer para chegar até lá? Então, essas dicas, assim, ó, ter uma agenda, um método de controle, ter clareza o que tu vai aonde que tu vai chegar, saber o que tu pode delegar nesse período, com quem tu pode contar. Treinar essas pessoas. Treinar essas pessoas, né? Trabalhar no teu processo de confiança, quem é realmente aquele que tu vai entregar as tuas coisas que são valiosas para ti. Né? Ter clareza também que tem coisas que tu vai te frustrar. Então, como é que tu vai lidar com isso, dessas importâncias? Ajudar as pessoas a compreender os teus momentos de vida, que eu acho que é isso, né? Porque tu não pode chegar e pensar que as pessoas vão logo imediatamente compreender o teu momento de vida. Às vezes a gente precisa dizer, não, nesse momento, minha dedicação, eu não vou trabalhar no final de semana, né? Porque a minha dedicação vai ser para minha família. Eu estou com a minha mãe precisando de mim, eu vou me dedicar a esse final de semana para minha família. Então, assim, tu ter clareza o que tu quer. Quando a gente tem clareza, a gente consegue fazer com mais tranquilidade. Isso eu acho que são dicas importantes, assim, né? De a gente poder firmar aquilo que a gente acredita, né? E ter um repertório para isso. No repertório, tu ter assertividade, quando tu falar, e sair de dentro. Não Porque será que a gente foge, às vezes, dessas decisões, né? Porque depois que a gente consegue colocá-las em prática, a gente sente que a vida fica mais fácil, né? Eu acho não sei que se tu conseguiu gerenciar, assim, né? Tipo, o lugar que tu mora, estrategicamente é bom pra ti. Sim. Durante muito tempo eu trabalhei num foro regional que era 5 minutos da minha casa. Pois é, como é que isso impactou na tua vida, né? Muito, porque era uma idade da minha filha pequena e isso me favoreceu, quer dizer, eu estava perto, eu podia buscar na escola, qualquer intercorrência que tinha, era tudo ali, bem zoneadinho e bem pertinho. Isso é uma decisão super importante para a tua vida. Sim, me ajudou. E às vezes a gente resiste. Pois é, por que será que a gente resiste a isso, né? Porque as Primeiro, questões... segurança, não ter sido ensinadas a isso, talvez, não sei. E as questões às vezes não é tão natural, né? A execução tem a ver com planejamento, mas o emocional entra nesse negócio. Quer dizer, o medo da mudança, né? Sempre morei em tal bairro. Há um tempo atrás, eu acho que eu assisti, era um podcast também da revista Pais e Filhos, e era uma coisa mais ou menos parecida com isso, mas me chamou a atenção, porque eu tinha ganhado de Dia das Mães da minha filha uma caneca da Mulher Maravilha. Super simbólico, significado, né? Exatamente, né? Como ela me via, talvez, né? Uma pessoa, um polvo, né? Não sei quantos braços, né? E aí, casualmente, a pessoa que estava falando, acho que era uma psicóloga, ela disse assim, que a gente não tem mais que aceitar a caneca da Mulher Maravilha. E que a gente tem que se ofender.
Porque a gente não tem mais que ser Mulher Maravilha. Né? Nós temos que ser. Mas será que a gente humanas. consegue? Hein, Então, não sei, porque no sabe fundo que a gente gosta aquilo também, me né? fez refletir muito, porque de certa forma a gente é assim elogiada, ou né, as mulheres são multitarefas, elas fazem tudo, mas até que ponto isso não é um fardo que está nos adoecendo? Sim. Né? Eu Porque a gente acho não que tem não, obrigação aí de ser eu Mulher não. Maravilha. Né? Então, aí eu disse assim, meu Deus, a minha caneca tá lá. Mas não é. Às vezes a gente não consegue mostrar a vulnerabilidade, né? Então do que não era para ser elogio. Que a gente tinha que encarar de outra maneira. Eu achei que é um elogio. Eu achei lindo. Mas era assim que ela te via, né? Então, dentro daquele contexto, a que custo tu era aquela Mulher Maravilha que ela te via? Que era o que a moça questionava no podcast, né? Até que ponto a gente se sente lisonjeada, mas o custo disso para nós, emocional na nossa vida. E é isso eu acho que nós não pensamos, né? Eu acho que a gente sempre tem que aprofundar um pouco o custo para aquela tomada de decisão, para aquele resultado. Qual foi o processo para chegar lá? Quando a gente consegue refletir sobre essas questões, a gente consegue ver qual é o tempo que tu vai dar para cada coisa, né? Acho que no dia a dia tu vai fazendo, tu vai vivendo a urgência e não a importância. A Simone Silva Borges aqui comenta: é importante esse espaço de trocas de experiências entre as mulheres, porque independente de cargo ou posição que ocupamos no trabalho, na sociedade e na família, todas nós passamos pelos mesmos desafios. E aí a Brenusa complementa, exatamente, passando por isso agora, o aprendizado de tirar o time de campo, não assumir todos os papéis e responsabilidades simplesmente porque se é capaz. Ou porque se dá conta, né? Não, eu dou conta. Meio aos trancos e barrancos, mas eu dou conta. E a gente quer cada vez dar mais conta. Né? E dá. O pior é que dá. E dá. Né? Em alguns momentos tu vai precisar disso, em outros momentos não. É a gente ter clareza disso. São os momentos que tu vai dar conta e precisa dar conta, e aqueles momentos que talvez não precise. Porque tem vezes que tu precisa sim. Tu precisa executar. Porque tu fala muito do planejamento, não adianta a gente só planejar, a gente tem que executar. Sim. Né? Então, assim, o planejamento ele é eficaz E quando às a vezes gente executa. Tu te frustra, né? Se tu planeja e começa a nunca conseguir, Isso é uma nunca outra conseguir, coisa tu vai te frustrando. Que eu acho que eu li em algum lugar também, que às vezes a demanda de tarefas é tão grande, que dá um bug. Porque tu não sabe o que tu vai fazer primeiro, né? Tu perde aquela noção do que é urgente, do que é não, quando tu está assoberbado. Né? Isso vale para mulheres, vale para homens, né? Então, às vezes, a sobrecarga de tarefas, uns querem abraçar o mundo com as pernas e outros pode até dar uma reação ao contrário, de tu ficar paralisado porque tu não sabe nem o que tu quer. Eu acho que já tem até várias doenças, moléstias psicológicas e psiquiátricas para isso, né? Muitas. Essa sobrecarga, né? Sim. E a pandemia, né, ela veio como um fenômeno, né, mundial aí, que fez a gente muito pensar sobre como é que leva a vida. Porque a morte ficou muito próxima para todos nós, né, para nós, para os nossos familiares. Então ela trouxe, né, ela colocou em evidência como é que tu leva a tua vida, como é que tu leva o teu trabalho, como é que tu leva os teus afetos, qual é o tempo que tu dá para uma coisa e para outra. E quando tu te deu conta disso, muitas pessoas viram quanto adoecidas estavam. Sim. E o mundo, né, do trabalho também conseguiu enxergar não só a diabetes, a cardiopatia, conseguiu enxergar também as doenças socioemocionais. E viram um adoecimento que tem no mundo do trabalho, que é as exigências, as pessoas não poderem ter voz para trazer, para dar limite. Não, e nós somos famosos, né? No cenário até nacional por isso, né? Nós aqui do Sul, a região Sudeste também, a gente tem um pouco isso de dar conta, né? Das horas, trabalhar até 10 da noite, 11, meia-noite, é normal, né? E a gente vê, às vezes, culturalmente, conheço pessoas que moram na Europa, lá não é assim. Porque culturalmente é permitido, né? E não te é exigido que tu faça além do que tu deve fazer. Eu não sei bem qual é o país da Europa, mas que eles estão instituindo a semana de 4 dias, né? Ah, é? Sim. Olha só. Inglaterra. Porque a questão é quando é prazer, né? Eu brinco assim que pra eu estar aqui hoje, eu precisei trabalhar no final de semana pra adiantar os meus prazos pra estar aqui, né? Segunda eu tive um evento da associação também, então eu trabalhei sábado no EPROC e domingo no SIM, né?
Mas aí eu fiquei tranquila, sem culpa, né? Sem remorso, não, vai dar. Porque era prioridade tu tá aqui. Exatamente. Aí tu te planejou, te organizou para poder estar aqui. É porque era uma prioridade. Não, e não fiz isso com culpa, né? Fiz até assim, eu tava, minha filha fazendo o tema e eu trabalhando, né? De uma forma mais leve, não aquela forma limitante, pesada, que ruim que eu tô aqui fazendo isso. Não virou uma obrigação, virou uma opção. E como a tua filha estava fazendo os temas, tu usou o teu tempo também fazendo teus temas. Exatamente. Né? Então, são questões assim, de como é que tu administra o teu tempo para render o que tu precisa, para entregar o que tu precisa. Mas como eu acho que tu, há pouco disseste que às vezes tu não tem opção. E tu tem que dar conta. Né? Então, por exemplo, exatamente. Então, por exemplo, ano passado acabou. Eu estava numa situação, de uma substituição, onde eu tinha 4 manhãs e 4 tardes de audiência, numa promotoria substituta, e na minha titular, então sobrava a segunda e a sexta. Então, eu tinha audiência todos os dias, todos os turnos. Então, eu chegava em casa e aí eu tinha que ir para o EPROC para ver o que tinha sido feito pela assessoria, ler, corrigir, aprovar e fazer algumas outras coisas também. E eu adoeci. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas isso já aconteceu comigo. Não é uma crítica, mas foi uma constatação minha, de que quem impunha esse ritmo era uma outra mulher, no meu caso. Então eu fazia audiências às 9 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30 todos os dias, exceto nas sextas-feiras. Né? Então, assim, e não era às vezes tão compreensível, porque às vezes as mulheres são muito rígidas com outras mulheres. E aí eu ponderei, olha, eu tenho filhos, eu tenho uma casa, eu tenho outras facetas. E às vezes, né, depois aos poucos, conhecendo o meu trabalho, isso foi flexibilizando. No meu caso não era uma mulher, era um homem, mas eu me sentia assim numa espécie de transe. Ah, sim, porque com certeza. Não, uma máquina. Uma máquina. Uma máquina. Uma máquina. Era operacional, né? E agora sim, eu tenho 3 telas de computador na minha mesa, tô pensando em botar a 4ª pra facilitar, né? Sim. Aí tu né? Sim. Várias, que aí enquanto um tá girando, tu já tá fazendo. Mas eu percebo que às vezes as mulheres, eu tive 2 experiências femininas, isso não é uma crítica. É porque às vezes também a mulher, ela acha que dá conta e acha que a outra tem que dar também. Sim. Né? Entra uma questão também de empatia, né? Porque poder ver que momento de vida tá aquela mulher, tu vai poder fazer exigências talvez diferentes ou não. A gente sabe que momentos de vida exige mais tempo para algumas coisas e outros para outras, né? Então, isso faz parte do processo de liderança também. Tu poder olhar para o teu servidor, para a tua equipe e ver qual é o momento de vida. Não só ele no trabalho, assim, fatiar ele, trabalho. Ele tem outras facetas. E quando a gente conversa, o que acontece conosco, né? A gente amplia a nossa consciência sobre aquilo que a gente já sabia. Mas daí tu inclui um item, outro item, vai ampliando a consciência e aí vai acontecendo os processos de mudança e de desenvolvimento. Quando, vamos supor, né, talvez eu não tinha me dado conta o quanto que eu posso educar o meu marido para ele ser diferente, meu filho, a minha filha, né? E daí tu já ampliou aquela questão que tu já conhecia, mas tu vai ampliando. Né? Muito bem. É um prazer, né, a gente poder usar o nosso tempo assim, ampliando a nossa consciência sobre questões cheia de ideias, né? Tão Estamos juntas, né, Jane? Nesse barco, todas juntas. Adorei poder conversar com vocês. Igualmente, aprender com vocês. Este foi mais um episódio do CEAF Cast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e do Instagram.